Graça e paz, meus irmãos. Momento de devocional. Tome a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 2, o versículo 4. Vamos ao texto. A irmã do menino ficou de longe para saber o que lhe haveria de acontecer. Amados irmãos, eu tenho certeza que os irmãos já ouviram falar da famosa história de Moisés. Uma história que foi retratada várias vezes no cinema. Exemplo, o filme Príncipe do Egito, em desenho, entre outros filmes, novelas, seriados. De fato, é uma história muito intrigante e que revela o cuidado de Deus para o seu povo, que naquele momento estava como escravos no Egito. Mas vamos entender o contexto de Êxodo capítulo 2 para melhor extrairmos o que este versículo tem a nos comunicar. O povo de Israel vivia como escravo no Egito, creio que todos os irmãos sabem disso. E com medo do crescimento dos hebreus, Faraó tomou uma decisão cruel, que está relatado no versículo 22 do capítulo 1 de Êxodo. Faraó determina: todo menino hebreu que nascesse deveria ser lançado no rio Nilo, que era um rio muito importante do Antigo Egito, que inclusive para os egípcios o rio Nilo era uma divindade. Por isso que tempos depois Moisés iria ferir o rio Nilo, fazendo o rio Nilo se transformar em sangue. Era uma forma de Deus se mostrar soberano àquela divindade egípcia. Mas isso é um detalhe, uma outra história. Então, diante desse ultimato de Faraó, é importante entender que Faraó estava colocando em prática uma política de extermínio, onde ele queria que todos os bebês hebreus que nascessem deveriam ser mortos, principalmente os meninos, não eram para poupar a vida dos meninos. E aí chega o momento do nascimento de Moisés. E nesse contexto nasce Moisés. O que os seus pais fazem? Eles escondem o bebê por 3 meses. Quando não conseguem mais, eles colocam o menino em um cesto impermeabilizado. Depois eles deixam esse cesto entre juncos, que era um tipo de planta que nascia ao redor do rio Nilo, inclusive do junco que vinham os papiros. Então, essa foi a estratégia. Impermeabiliza o cesto, coloca o menino no cesto, depois coloca o cesto entre os juncos no rio Nilo, confiando a vida de Moisés aos cuidados do próprio Deus. Para muitas pessoas, talvez essa estratégia iria soar abandono, iria soar irresponsabilidade, até abandono de incapazes. Mas quando nós analisamos o texto bíblico, nós vemos que isso não foi abandono, foi um ato extremo de fé. Agora chega uma personagem, que é a personagem que nós vamos meditar neste versículo 4 do capítulo 2, que é Miriam, irmã de Moisés. É aqui que ela entra, e aqui entra o versículo. A irmã do menino ficou de longe para saber o que lhe havia de acontecer. É interessante, porque Miriam, ela não tinha poder de enfrentar Faraó. Faraó era a maior autoridade do Egito. Miriam não podia entrar no rio. Miriam não podia controlar o resultado daquela estratégia de permeabilizar o cesto, colocar o menino no cesto, de colocar o cesto entre juncos, na esperança de alguém encontrá-lo. Mas tem um detalhe: mesmo Miriam não conseguindo enfrentar Faraó, mesmo Miriam não conseguindo entrar no rio, não podendo controlar o resultado, tem algo aqui que é poderoso que nós precisamos trazer para as nossas vidas. Ela permaneceu atenta. Miriam observou, Miriam esperou e o principal, Miriam esteve disponível. E esse detalhe
muda completamente a história. Irmãos, é tão bom saber que há pessoas que nós podemos confiar. É tão bom. Eu imagino Joquebede, que depois é citada na árvore genealógica de Moisés. Eu fico imaginando ela confiando a sua filha, a vida do seu filho. E é bom nós termos pessoas que nós podemos confiar planos, e planos decisivos. E eu fico imaginando quantas Miriams talvez se levantaram nas nossas vidas. Pense aí, pessoas que talvez não tinham autoridade de bater de frente com aquele que te feria, com aquele que te pressionava. Pessoas que talvez não tinham como resolver o seu problema. Mas mesmo assim elas escolheram permanecer, elas escolheram vigiar, elas escolheram orar e confiar junto com você. E aqui, quando nós olhamos para Miriam, nós entendemos que às vezes fé não é agir com força, mas fé é não ir embora. Quando eu me deparo com esse texto, eu vejo a importância de ter pessoas ao nosso lado, sobretudo pessoas que permanecem, que ficam, mesmo quando tudo parece estar perdido. Então, de que forma eu posso aplicar esse texto na minha vida hoje? Primeiro, quando você não pode mudar a situação, permaneça fiel. É tão triste, irmãos, ser abandonados quando percebemos que os ventos estão soprando de forma contrária, quando talvez a expectativa do outro não está sendo correspondida. Irmãos, nós precisamos de mais Miriams. Que Deus inspire em nós esse mesmo sentimento de permanecer. Há momentos em que tudo o que conseguimos fazer é ficar de longe, como Miriam. E isso, irmãos, não é fraqueza, é fé madura. Como diz Salmos 46, versículo 10. Aqueitai-vos e sabei que eu sou Deus. Tem momento na nossa vida que nós precisamos ter essa atitude de Miriam. Uma atitude não de covardia, mas uma atitude pacífica, de se aquietar. Sim, faça o plano, coloque em prática o plano, mas agora eu me aquieto e espero em Deus. Então, hoje, diante de algo que te preocupa, pergunte: o que Deus espera que eu faça agora? Correr ou permanecer? Segundo ponto, vigilância também é uma forma de amor. Não vamos esquecer, orai e vigiai. Às vezes nós crentes estamos andando um pouco descompensados. Oramos demais, mas não vigiamos. Ou vigiamos demais e não oramos. Orar e vigiar, esse versículo mostra duas responsabilidades. A responsabilidade humana de vigiar, mas também a responsabilidade divina. Então, à medida que nós apresentamos a Deus os nossos rogos, as nossas intenções, nós também precisamos vigiar. E também não adianta só vigiar, porque com a força do nosso braço, nós não conseguimos. Miriam estava atenta. Ela observava com propósito. Isso nos ensina a cuidar sem controlar. Nem sempre cuidado é sobre ter o controle da situação. Miriam não tinha controle sobre Faraó, Miriam não tinha o controle sobre o Rio Nilo, Miriam não tinha o controle ali de absolutamente nada. Mas ela vigiou. Provérbios capítulo 4, versículo 25. Os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Então, no dia de hoje, vamos vigiar, irmãos. Vamos vigiar nos pensamentos, nas nossas relações, nas nossas palavras. Nem tudo exige resposta imediata, irmãos. O mundo está acabando a pau e pedra porque todas as pessoas querem ter respostas e o pior, resposta imediata. Estamos falando sem pensar. A boca já está funcionando por conta própria. Então nem tudo exige resposta imediata.
algumas coisas exigem discernimento. Não adianta, irmãos. Terceiro ponto, Deus age enquanto você espera. Pastor, ainda não aconteceu, o que eu faço? Espera. Pastor, quando é que vai acontecer? Não sei. Às vezes, irmãos, tem pessoas que vêm conversar comigo e acham que eu tenho superpoderes. Ah, pastor, mas ainda não aconteceu. O que eu faço? Espera. Quando é que vai acontecer? Não sei, irmã. Eu não sei, irmão. Então Deus age enquanto você espera. É assim. Miriam ficou parada, mas Deus estava em movimento. Aleluia! E nesse movimento de Deus, ele transformou um rio de morte em caminho de salvação. É assim, irmãos. Se não aconteceu hoje, confie. Os planos podem mudar, Deus não muda. A sua estratégia pode mudar, Deus não muda. Não aconteceu hoje? Você vai se desesperar? Não, irmãos. Continue esperando. Ninguém morre de esperar. Ninguém morre pela espera. A espera nos fortifica. A espera nos ensina. A espera nos forja. Mas nós estamos vivendo tão ansiosos que Deus nos apresenta as suas promessas e nós queremos também a data da validade delas. Não é assim que funciona, não. Você já parou para pensar que nós servimos um Deus que é atemporal? O nosso Deus não serve o nosso calendário gregoriano. Deus não serve o nosso calendário, não serve o calendário judaico. Ele não serve as nossas horas, os nossos minutos. Não, Deus é atemporal. Pode ser um dia como 1000 anos. Isaías capítulo 64, versículo 4. Deus age em favor daqueles que nele esperam. Quer conhecer o agir de Deus? Então você vai ter que esperar nele. E é esperar o tempo dele. O tempo do favor, da graça, da misericórdia. Enquanto você espera uma resposta, Deus pode estar preparando pessoas como Miriam, mudando cenários, como aquele cesto ser impermeabilizado e colocado o menino dentro, e alinhando o tempo certo para o cesto encontrar a filha de Faraó que se banhava naquele mesmo rio. Esperar não é perder tempo quando Deus está envolvido. Não esqueçam disso. Ah, eu estou perdendo tempo esperando. Não, Deus está envolvido, então você não está perdendo tempo. Quarto e último ponto, sua postura hoje pode abrir portas amanhã. Irmãos, se queremos mudança, precisamos ser os agentes da mudança. O decreto é, deixa as meninas vivas e mata todos os bebês. Você vai ficar parada esperando alguém que tem poder para te escravizar, levar o que é precioso para a tua vida? Ou você vai usar de estratégia? E outra, Joquebede, Miriam usou as ferramentas que elas tinham. Vai dizer que ela pegou um cesto, o cesto já estava feito. Ela impermeabilizou o cesto com piche, o que eles tinham ali. Então não espere novas ferramentas. Deus já deu as ferramentas para que você haja. É assim mesmo, né? Faraó está matando, então vai matar meu filho também. Meu irmão, use as ferramentas que você já tem. Por causa da atenção de Miriam, ela foi usada para reconectar Moisés à própria mãe. Pequenas atitudes geram grandes consequências. Parado, nada se movimenta. Gálatas capítulo 6, versículo 9. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos. Irmãos, vamos aplicar isso no dia de hoje. Continue fazendo o bem, mesmo quando tudo parece invisível. Deus vê cada detalhe. O detalhe do cesto, o piche no cesto, o menino sendo colocado do cesto, o cesto sendo colocado no meio do junco, até a filha de Faraó encontrar o cesto. São detalhes, irmãos. Então, em resumo, Êxodo capítulo 2, versículo 4 nos ensina que presença é poder. Esperar é fé. Vigilância é amor. Deus trabalha mesmo quando tudo parece parado. Amém, irmãos? Vamos orar.
Pai querido, graças te damos por mais um dia, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Obrigado, Senhor, porque no decorrer da nossa vida o Senhor preparou muitas Miriams para nos ajudar. Foram pessoas, ó Pai, que poderiam ter ido embora. Foram pessoas que diante a ameaça poderiam, ó Deus, ter tomado outra posição, mas decidiram ficar, decidiram permanecer, vigiar. Obrigado, Senhor. Ó Deus, que o Senhor nos dê essa sabedoria, que o Senhor nos dê, ó Pai, essa fibra, que o Espírito Santo nos ajude, ó Deus, com as ferramentas que temos, trabalhar para preservar vidas, Senhor. Mesmo que hoje não tenhamos força para bater de frente com os nossos inimigos, mesmo que ainda não tenhamos estruturas, nos ajude, ó Pai. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Forte abraço, meu irmão e minha irmã. Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau. Fique com Deus.